Olá, pessoal. Meu nome é Luiz Maia e essa é mais uma gravação para a disciplina Princípios de Economia, que está sendo lecionada aqui neste segundo semestre de 2021 na UFRPE. Nos nossos últimos encontros, a gente começou a falar de um assunto muito interessante, muito importante para tomadas de decisão em economia e principalmente para a gestão de pequenos negócios, tá? É o conceito da elasticidade. Então, a gente começou falando elasticidade, preço da demanda. Então vamos resgatar rapidamente aqui esse conceito para a gente poder trabalhar um pouquinho mais e ver mais alguns exemplos, tá? Então, a elasticidade preço da demanda por um certo produto é uma medida de o quanto que os consumidores são sensíveis a preço num determinado mercado. Então, a gente fala que sensível não quer dizer que a gente goste de mudança de preço, ou que a gente não goste, ou que a gente não sinta ou sinta. A gente está falando principalmente uma sensibilidade no sentido econômico, o quanto que as pessoas reagem ou não a determinadas mudanças de preços. Então, só para resgatar aqui a memória de todos, se a gente tem uma elevação no preço de um determinado bem, é claro que ninguém gosta, mas existem alguns bens que, mesmo quando o preço sobe, a gente continua comprando a mesma quantidade. São produtos ou serviços que às vezes são indispensáveis, ou que a gente não tem um concorrente, um substituto para poder comprar e colocar no lugar, tá? Tá, por outro lado, tem outros produtos que com pequenas mudanças de preço a gente altera bastante a nossa disposição a adquirir, tá? A comprar aquele produto. Então a gente está falando aqui, nos dois casos, ou de uma demanda inelástica em relação ao preço, ou seja, mudanças de preço não provocam mudanças proporcionais nas quantidades, e uma demanda elástica, em que mudanças de preço podem gerar uma grande alteração na quantidade, tá? A gente deu o exemplo de um bem com demanda inelástica como sendo um medicamento, né? Se você depende de uma determinada droga para te curar, né? Para manter a sua saúde, é bem provável que você compre aquele medicamento, mesmo que o seu preço se altere, né? Você vai comprar a mesma quantidade porque foi recomendada pelo seu médico e assim vai. No caso de uma demanda elástica, a gente usa como exemplo produtos como, por exemplo, de lazer, né? Então, se o preço do cinema ou do teatro, ou, enfim, algum tipo de concerto de rock, alguma coisa que seja de lazer, geralmente a gente tem uma ampla gama de possibilidades de lazer. Quando o preço de uma dessas opções se altera, a gente tende a reagir, né? Então, se o preço sobe 10%, pode ser que metade das pessoas deixem de ir naquele evento ou naquele tipo de oportunidade de lazer, tá bom? Tá, então, tendo visto esses dois exemplos, a gente falou, bom, vamos mensurar isso, já que a gente está falando de uma medida da sensibilidade, então vamos medir. E aí nós colocamos essa formulazinha aqui. Então, não se assustem, porque aqui o cálculo não é tão complicado como parece ser. O que a gente faz é comparar porcentagens. Falar quanto que mudou o preço? Ah, mudou 10%. Quanto que reagiu quantidades? Não reagiu em 20%. Reagiu mais que proporcionalmente à mudança de preços. A gente vai chamar esse tipo de reação de uma reação elástica. Por outro lado, se a gente fala assim, quanto que mudou o preço? Ah, não, o preço subiu muito, subiu 50%. E quanto que caiu quantidades? Ah, não, caiu 5%. Quer dizer, mesmo o preço subindo 50%, as quantidades apenas caíram em 5%. Então, esse é o tipo de uma resposta inelástica, menos que proporcional à mudança de preço. Para calcular isso, uma dica é sempre colocar no numerador a variação percentual de quantidade. E no denominador a gente coloca, seja lá qual for o fator que causou aquele fenômeno, tá? Isso a gente está dando essa dica porque mais adiante nós vamos falar sobre elasticidade e renda da demanda. O quanto que as quantidades tendem a aumentar quando a renda aumenta. Não é o caso por enquanto, tá? Por enquanto nós estamos falando apenas da sensibilidade em relação a preço, tá? Aí a gente viu um exemplo bem rápido, bem ligeiro na nossa discussão em sala, dizendo assim,
Suponha que diante do apagão que passou o país, lá 20 anos atrás, o preço da energia elétrica tenha subido 40%, enquanto a quantidade demandada de energia elétrica na cidade do Recife tenha caído apenas 20%. Ora, nesse caso aqui, como é que a gente calcula a elasticidade? Mais uma vez, a elasticidade, que a gente se refere a ela por essa letra epsilon, essa letra grega, parece um E, mas na verdade é epsilon. A variação percentual de quantidades fica aqui em cima, né? Então a gente coloca aqui variação percentual de quantidade no numerador e coloca embaixo a variação, a gente usa esse triângulo, né, para registrar a variação percentual de preço. Tá, então a gente tem aqui embaixo. Tá, se a gente for substituir os números desse exemplo, lá está dizendo que o preço da energia subiu 40%. A gente coloca aqui mais 40%. E a quantidade caiu apenas 20. Então a gente coloca menos 20. Quando a gente faz essa conta aqui, a gente vai encontrar menos 2 sobre 4. A gente vai encontrar menos meio, né? Tá, então menos meio o quê? Dólares, reais, por cento. Tá, gente, essa 0,5 aqui diz respeito apenas a uma proporção. O quanto que o preço subiu, o quanto que foi a resposta em quantidade. Então, com essa informação aqui, que a elasticidade preço da demanda por energia elétrica é menos 0,5, eu sei que, seja lá qual for a flutuação em preço, a reação em quantidade vai na direção oposta e vai só metade da intensidade. Então, se o preço, em tese, subisse 10%, eu sei que a quantidade ia cair 5%. Se o preço, por outro lado, caísse 20%, eu sei que a quantidade subiria 10%, ou seja, sempre numa proporção de metade da mudança de preço, tá? É isso que essa elasticidade de preço está querendo dizer. Então, ao interpretar um valor como esse aqui, a gente primeiro lembra que o sinal negativo se deve ao fato de a gente estar falando da demanda, ou seja, comportamento de consumidores. Para consumidores, preços e quantidades vão em direções opostas. O preço sobe, ele quer comprar menos. Direções opostas. Se o preço cai, ele quer comprar mais, né? Sempre em direções opostas, portanto, menos com mais vai dar menos. E o valor 0,5 é a proporção. Ou seja, se a gente encontrou 0,5, quer dizer que é metade. Se o preço subir 10%, a quantidade cai 5%. Tá certo? Tá, então isso foi a discussão que a gente teve em sala. Nós vamos estender agora um pouquinho mais para perguntar assim: vem cá, mas se essa discussão toda tem a ver com o formato da curva, né, da curva ser mais em pé ou mais deitada, será que esse cálculo aí não é apenas uma maneira diferente de calcular a inclinação da curva? Ah, então, a resposta aqui é um pouco sutil. A inclinação da curva tem a ver com a elasticidade, mas elas não são a mesma coisa, tá? Então, é verdade que se a curva for bem em pé, a gente vai tender a encontrar valores de elasticidade muito baixo, ou seja, uma demanda inelástica, uma relação que o preço pode se alterar bastante e as quantidades reagem pouco, né? Afinal de contas, é uma linha reta, né? Se for próximo de uma linha reta, então quer dizer que quantidades estão ali, mais ou menos no horizontal, estão mais ou menos numa faixa fixa. Por outro lado, se a curva é mais deitada, mais horizontal, a gente vai ter grandes reações em quantidades para mudanças de preço. Então, existe uma relação entre a inclinação da curva e a elasticidade. Mas essas duas coisas não são exatamente a mesma coisa, tá? Elas são relacionadas, mas não são exatamente a mesma coisa. Para mostrar isso, a gente vai pegar aqui um exemplo numérico. Eu sei que muitos de vocês não gostam tanto de matemática, mas de toda forma, isso aqui é apenas para ilustrar, tá, gente? Ninguém precisa ficar preocupado que vai cair na prova, que eu vou ter que saber calcular a inclinação de curva, nada disso, tá? É só para mostrar para vocês, tá? Então aqui o que a gente vai fazer? A gente vai pegar uma linha reta, né? Vai registrar uma demanda no formato de uma linha reta, sabe por quê? Porque para uma linha reta a gente sabe que a inclinação é a mesma. Tá. Agora o que eu vou mostrar para vocês é que a elasticidade ou inelasticidade da demanda, ela muda
mesmo quando a gente tem uma linha reta. Então, qual que é a mensagem aqui? É verdade que se a gente tiver uma curva muito em pé, a maior parte dos pontos daquela curva vão registrar aquele fenômeno, né? De mesmo grandes variações de preço gerarem pouco efeito em quantidade. Mas, no nosso exemplo aqui, a gente vai mostrar que mesmo uma reta, que portanto tem a inclinação idêntica em todos os seus pontos, a gente pode ter elasticidade diferente em diferentes pontos dessa reta, tá? Então, nós vamos analisar basicamente duas regiões dessa reta. A região aqui, que a gente chamou de A. Eita, peraí. Deixa eu pegar aqui meu lapisinho para anotar. A região aqui que a gente chamou de região A e essa outra região aqui que a gente chamou de região B, tá? Aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai falar assim, bom, vamos supor que nos dois casos a gente teve um deslocamento em direção ao extremo. Antes de a gente mostrar o que acontece, né, se a gente saísse desse pontinho aqui para esse, ou se a gente saísse desse outro pontinho aqui para esse, deixa eu falar um pouquinho da intuição do que está por trás do que a gente vai ver aqui, tá, gente? Imagine que um produto já seja bem baratinho, né? Tipo o quilo de sal ou uma caixa de fósforos. São produtos que já são muito baratos, né? Não pesa no orçamento de ninguém. Se tivesse um desconto de 20%, de 30%, de 40%, a gente pode ser que a gente nem mudasse a nossa alteração, alterasse a quantidade que a gente está comprando. Afinal de contas, eu nunca vi alguém fazer promoção numa caixa de fósforo, promoção, desconto no quilo do sal. Já é um produto tão barato, a maioria das pessoas compram sem nem olhar tanto o preço, tá? Então é como se ficasse baratinho, a gente ficasse mais insensível, desligasse de preço. Por outro lado, se um produto está muito caro e a gente vê que ele subiu ainda mais de preço, aquilo pode ser a gota d'água e a gente pode falar, ah, nunca mais compro esse negócio. Então, o que a gente vai mostrar aqui é mais ou menos isso, tá? Vamos pegar primeiro essa região A. Então, a gente vai sair aqui do ponto A1 e vai para o ponto A2, tá? Então, eu vou chamar esse ponto aqui de A1 e vou chamar esse ponto aqui de A2. Se a gente fizer esse deslocamento, o que nós estamos falando aqui? Nós estamos falando de um aumento de preço de 5 para 6. Ora, o preço subindo de 5 para 6, o preço está subindo uma unidade tendo partido de 5. Então é como se fosse um salto de 1/5 a partir de 5. 1/5 de 5 é 1. Um salto de 1/5 é a mesma coisa que um aumento de 20%, tá? Então, o preço subir de 5 para 6 é um salto de 20% no preço. Ninguém precisa saber calcular a porcentagem, esses números a gente vai dar sempre que a gente apresentar um exercício aqui, tá? E o que acontece quando há um aumento de preço de 20%? Ora, as quantidades que antes estavam em 4 caíram para 2. Pode não parecer, mas isso é um baita tombo. De 4 para 2, você reduziu para metade. Então, variação de quantidades foi menos 50%. Se a gente for calcular a elasticidade naquela região da curva, a gente vai colocar variação percentual de quantidade sobre variação percentual de preço, né? Que é a fórmula que a gente discutiu agora há pouco. Quando a gente vai fazer essa continha aqui, a parte de quantidade está aqui, ó, menos 50%. Então, vou colocar no numerador, menos 50. E quando eu for colocar no denominador, eu vou ver a variação de preço. Foi mais 20. Então, vou pôr aqui mais 20. Fazendo essa conta, né, de menos 50 mais 20, a gente corta o zero, fica 5 dividido por 2, só que com sinal negativo, menos 2,5. O que esse 2,5 quer me dizer? Quer dizer que seja lá qual for a mudança de preço, a quantidade vai reagir 2,5 vezes em termos de intensidade. Então, olha aqui, ó, o preço subiu 20, a quantidade caiu 50. Essa relação mais que proporcional, essa reação mais que proporcional de quantidades, é o que a gente chama de elástica, né? A demanda é elástica naquela região.
Ou seja, o consumidor naquele ponto já está achando o preço caro demais. Se subir ainda mais o preço, ele pode falar assim, ah, não, para mim deu, foi a gota d'água. Tá? Então a reação é forte. Se a reação é forte em termos de quantidade, a gente fala que a demanda foi elástica, ela era elástica em relação ao preço naquela região. Agora, vamos fazer a conta do outro lado, tá? Aqui a gente vai chamar de B1, então aqui no nosso exemplo a gente sempre está indo em direção aos extremos da curva, e esse outro a gente vai chamar de B2, tá? Vamos ver quais são as variações que a gente tem aqui, ó. Gente, o preço nesse caso caiu de 2 para 1. Opa, então foi o preço que caiu 50% nesse caso, né? Caiu de 2 para 1, isso é uma queda de 50%. E as quantidades? Bom, nesse caso aqui, as quantidades saltaram de 10 para 12. Isso aqui foi um aumento de 20%. Ah, tá. Então aqui na hora que eu for substituir, eu vou colocar agora a variação de quantidade foi mais 20%, saltou de 10 para 12. E a variação de preço foi de menos 50%, caiu de 2 para 1. Então, agora, inverteu a continha aqui, em vez de 50 dividido por 20, nesse caso aqui foi o contrário, foi 20 dividido por 50. O sinal negativo vai aparecer, porque é mais com menos dá menos. 20 dividido por 50 é a mesma coisa que 4 dividido por 10, ou 0,4. Tá. O que esse 0,4 quer dizer? Quer dizer que se o preço subir 10%, a quantidade cai 4. A relação, esse 0,4 está dizendo a proporção entre variações de preço e de quantidade. Mas como esse número aqui é menor do que 1, né, ignorando o sinal negativo, só pensando em módulo, como esse número é menor do que 1, a gente chama essa demanda de inelástica. Ou seja, mesmo grandes variações de preços, nesse caso, geram reações menos que proporcionais em quantidades. Olha lá, o preço caiu 50% e, no entanto, a quantidade só subiu 20%. Subiu menos que proporcionalmente, tá? Então, nesse caso aqui, a demanda é inelástica naquela região. Tá? Então, o que a gente mostrou aqui? Que a elasticidade ou inelasticidade de uma curva tem a ver com sua inclinação. Mas não é a mesma coisa, tá? Se eu desenhar uma curva assim, ó, bem pezona, a maioria das regiões em que eu calcular a elasticidade vão dar um número bem baixinho. A curva vai ficar inelástica. Grandes variações de preço vão gerar pequenas reações de quantidade, tá? Mas, mesmo assim, ao longo de uma curva, diferentes inclinações, com a mesma inclinação, né? Mesmo assim a gente vai ver diferentes elasticidades. Então a mensagem que a gente tem com essa discussão é falar assim: a inclinação da curva tem a ver com a elasticidade? Tem. Em geral, as demandas mais inelásticas vão ser assim, ó, vão ser bem em pé. As demandas mais elásticas, né, de produtos para os quais a gente tem um grande número de substitutos, vão ser assim, deitadinha, quase horizontal. Tá. Mas isso não quer dizer que elasticidade é apenas uma maneira diferente de calcular a inclinação. Não é, tá? Elasticidade, ela pode variar mesmo para uma curva de demanda que seja reta, né? Que, portanto, a inclinação seja reta, ok? Beleza, então a gente avançou um pouquinho mais com a ideia de que existem motivações do consumidor por trás desse comportamento, né? No caso aqui da região B, o produto já é bem baratinho. Fazer promoção ali não vai gerar grandes mudanças, porque as pessoas já não estão muito ligando para preço naquela região. Por outro lado, lá na parte de cima, quando o produto está caro, então aí as pessoas ficam muito sensíveis a mudanças de preço, tá? Tá, o que vem aqui na ficha abaixo é exatamente essa explicação que eu acabei de fazer, mas eu vou deixar para vocês depois lerem e confirmar, tá? Vamos fazer alguns exercícios juntos aqui para a gente saber que está todo mundo
bem antenado nessa história, tá? Então vamos pegar aqui exercícios resolvidos em aula, na verdade, numa aula gravada, tá? Está dizendo assim: você está trabalhando como consultor para o Sebrae e obtém informações sobre o mercado de reparo e restauração de aparelhos celulares em uma cidade do sertão de Pernambuco. Você descobre que, bom, primeiro, só há uma oficina prestando aquele serviço na cidade. Então vamos dizer uma cidade bem lá para dentro, vamos dizer que seja Triunfo, lá perto de Serra Talhada, tá? Então, se nessa cidade só tem uma oficina que faz conserto de celular, são cerca de 15 mil aparelhos em operação naquela cidade, tá? As altas temperaturas da região costumam provocar desgaste acelerado de certas peças dos celulares. Então, essas são as informações que você tem sobre esse mercado de reparo de aparelho celular lá no sertão de Pernambuco. Com essas informações, como você acredita que se comportem a demanda pelos serviços da oficina? Então vamos ler as frases aqui e vamos ver qual delas que parece ser correta, tá? A primeira fala assim: a demanda tende a ser quase horizontal, dada a sensibilidade grande dos clientes em relação aos preços dos reparos. Gente, espera aí, vamos lá. Se eu for muito sensível à mudança de preços, isso acontece quando eu tenho concorrentes, quando eu posso usar outros recursos, outras formas de fugir. De modo que se alguém sobe preço, eu vou lá e paro de comprar dele. Mas aqui nesse caso, foi dada a informação de que só tem uma oficina que faz esse reparo. Então, é bem provável que essa demanda seja inelástica, né? Que ela seja bem pezinha, que seja lá qual for o preço que esse cara cobre, as pessoas aceitam, porque não tem muita opção. Então, essa não parece ser uma boa ideia. A segunda, o cálculo da elasticidade de preço daqueles serviços deve indicar valor negativo e maior do que 1, em termos absolutos. Opa, peraí. Se esse cálculo for maior do que 1, vamos fazer aqui uma suposição, tá? Vamos supor que seja menos 2, né? Que é, em termos absolutos, ignorando o sinal, é maior do que 1. Se isso aqui for verdade, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que o cálculo de uma variação de quantidade sobre variação de preço deu menos 2. Tá, mas se eu rearranjar aqui essa equação, passar esse termo para o outro lado, né, multiplicando, o que, que eu ia encontrar? Eu ia encontrar que a variação de preço, menos 2 variação de preço, é igual a variação de quantidade. Eu estou falando aqui, nesse caso, que a resposta em quantidade é o dobro em intensidade da mudança de preço. Ora, se a resposta em quantidade é o dobro em termos de intensidade para qualquer mudança de preço, então isso é um produto que a demanda é elástica, que as pessoas têm alternativas. Se o preço subir, um monte de gente para de comprar ou vai comprar outra coisa, vai fazer outro serviço. Tá, então isso daqui não é o exemplo que a gente está vendo. A gente está, pela intuição aqui, das informações que a gente teve, a gente está falando de uma demanda cuja demanda deveria ser, uma demanda cuja a procura deveria ser inelástica, né? Então deveria ser menor do que 1, não maior do que 1, como está dizendo aqui. Vamos à letra C. A inexistência de concorrentes para o prestador de serviço não afeta a curva de demanda. Que besteira! O fato de ter substitutos, ter concorrentes, sim, pode fazer com que a curva seja mais inclinada ou menos inclinada. Afinal de contas, se não tiver alternativa, a curva vai tender a ser mais em pé. O que o cara quiser cobrar, a gente acaba tendo que pagar. Se tem um monte de alternativa, a curva tende a ser mais deitada, ou seja, se esse cara tentar abusar da gente, subir preço, um monte de gente corre para o concorrente. Então vamos para a última frase, que deve ser correta, né? Já que as 3 primeiras são erradas. É bem improvável que a oficina realize promoções com base em descontos, redução de preço. É verdade. Por quê? Porque esse cara não precisa. Ele não precisa fazer promoção. Pelo jeito, ele é o único. Então, todo mundo que quiser contratar aquele serviço só tem aquela opção. Então, é difícil que esse cara fale assim:
promoção especial de Natal, conserte aqui o seu aparelho conosco e a gente vai dar 30% de desconto nesse conserto. Não deve acontecer, tá, gente? Esse é o caso de uma demanda inelástica. Portanto, se acontecer alguma coisa, o que esse cara deve fazer é subir o preço, porque ele sabe que as pessoas não têm alternativas e vão acabar pagando, certo? Tá, então esse é o primeiro exercício. Vamos fazer esse segundo aqui só para terminar. Ao trabalhar com os dados da oficina, número de clientes, frequência dos reparos, o valor médio do reparo, faturamento mensal da empresa, quanto que a empresa está fazendo de dinheiro antes de pagar os seus custos, você acaba calculando a elasticidade de preço do reparo mais comum, que é realizado por aquela oficina. Então, a elasticidade, aqui ó, você tem informação, é menos 0,4. Então, vamos registrar aqui. Elasticidade é igual a menos 0,4. Tá, essa informação foi dada. Como você interpreta esse número? Então, vamos ver. Trata-se de um serviço de demanda inelástica em relação ao preço, ou seja, eventuais elevações de preço do reparo levariam a quedas grandes nas quantidades contratadas, mais que proporcionais às mudanças de... Opa, peraí, isso que está descrevendo aqui na segunda metade da frase não é inelástico, é o contrário, é elástico. Elevações de preço levariam a grandes reações em quantidades. Não é isso que a gente está registrando aqui, ó. A gente está registrando um número pequeno. Então, esse valor da elasticidade sendo pequenininho, menor do que 1, a gente está interpretando assim, mesmo que o preço suba 100%, a quantidade só vai cair 40%. Porque olha aqui, ó, o resultado tem que dar 0,4. Tá. Mas vamos ver aqui mais a segunda afirmativa. Se os preços forem reduzidos em 10%, as quantidades contratadas crescerão 40%. Vamos ver se faz sentido isso aqui, ó. Olha só, ele está dizendo que se o preço for reduzido em 10%, menos 10 aqui embaixo, né? Que o preço fica no denominador, as quantidades contratadas crescerão 40%. Opa, isso não está fazendo o menor sentido. 40 dividido por 10 não dá 0,4, dá 4. Então isso aqui está falso. É diferente, né? Não é verdade que se os preços forem reduzidos em 10%, as quantidades contratadas crescerão 40%. Na verdade, se a gente tiver assim, ó, menos 0,4, que você já tem informação, que é o coeficiente, e a gente tiver uma queda de 10%, e a gente quer saber quanto que é a reação aqui, vamos chamar de x a reação de quantidade, esse cara passaria multiplicando para o outro lado, então x seria 4%. Tá? Então, se os preços caíssem 10%, a quantidade subiria apenas 4%, né? O que faz sentido pensando numa demanda inelástica. Em outras palavras, que a reação em quantidades é menos que proporcional a preço. Por isso que o coeficiente ficou menor do que 1. Letra C. Se os preços forem elevados em 20%, as quantidades contratadas tenderão a cair 8%. Vamos substituir mais uma vez, né? A gente sabe que a fórmula, só colocar aqui para lembrar, a fórmula é elasticidade é igual a variação de quantidade sobre variação de preço. Tá, então a gente já sabe quanto que é epsilon, que a questão já deu, ó, menos 0,4. Então vamos colocar aqui menos 0,4. Aí ele está dizendo lá que se os preços forem elevados em 20, então vou pôr aqui mais 20, as quantidades cairiam em 8%, menos 8. Vamos ver se isso aqui faz sentido, gente. Se eu dividir esse cara aqui do numerador por 2 e esse aqui por 2, seria a mesma coisa de colocar menos 4
sobre mais 10. Ah, de fato, ó, menos 4 sobre mais 10 é a mesma coisa que menos 0,4. Então, essa alternativa aqui expressa uma conta correta. Só para confirmar, vamos ver a última. A elasticidade de preço calculada não faz sentido econômico, dadas as condições do mercado. Está errado, gente. Faz todo sentido econômico. A elasticidade é baixa, ou seja, a demanda é inelástica, porque a informação que a gente teve nesse exemplo está dizendo assim, só tem esse cara para consertar. Mesmo que ele suba preço, as quantidades não vão cair tanto. Como é que a gente vê isso? Pelo um coeficiente de elasticidade de preço que é menor do que 1, tá certo? Então a demanda ficou inelástica nesse caso. Eu vou encerrando por aqui essa informação, essa gravação. Espero que todos tenham compreendido e se não tiverem, por favor, não hesitem em me contactar pelo WhatsApp, pelo e-mail, e a gente vai trazer novos exemplos, novas ilustrações, tá ok? É isso aí, pessoal. Um abraço a todos, obrigado pela paciência e por nos seguir. Em breve a gente vai estar junto na próxima quarta-feira. Tchau, tchau.